Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de leitura bíblica compartilhada. Nós estamos lendo o livro de Gênesis, estamos lendo a história de Abraão e já vamos ler o capítulo de número 19. Quanta coisa Abraão já passou até aqui, hein? Ele já recebeu a promessa de Deus, ele já saiu de sua terra natal, ele já viu o seu pai morrer, Terá, na cidade de Harã. Ele já se despediu do seu sobrinho Ló, lá nos capítulos 13 e 14. Ele já passou por uma provação e ele já ouviu Deus falar nos capítulos 15 e 17. Mas ele também já errou muito. Já mentiu sobre a sua esposa Sara no Egito. Ele já teve um filho com a escrava de Sara no capítulo de número 16. E aqui no capítulo 19, ele está recebendo a companhia, a visita de 3 seres celestiais. Bom, um deles é o próprio Senhor. Que interessante, né? Ele teve uma conversa com o Senhor no capítulo de número 18. Agora, nós vamos ler o que vai acontecer na cidade de Sodoma, fruto do juízo de Deus sobre essa cidade. Esse capítulo tem a ver não tanto com Abraão, mas com Ló, o seu sobrinho que estava ali naquela cidade. Vamos ler esse texto? Eu vou colocar aqui o texto na tela para você e nós vamos ler, cadê você? Capítulo de número 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles, passaremos a noite aqui, na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e, por fim, eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló: Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Deixa eu dar uma paradinha aqui para que você fique abismado junto comigo com esse texto e com o que estava acontecendo naquela cidade. Por isso, nós temos uma noção de qual a motivação de Deus quando ele queria trazer juízo. Bom, o pecado, pelo que nós estamos vendo, já tinha tomado conta dessa cidade. Vamos continuar? Ló, versículo 6, saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixem-me trazê-las para fora, e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa
e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Deixa eu voltar aqui de novo para falar com você como isso parece cena de filme, né? Uma coisa tão assim diferente, ao inusitado, mas que a Bíblia nos conta que aconteceu. E a Bíblia é muito interessante porque tem histórias de aventura, né? Histórias muito interessantes de se ler. Bom, vamos ver qual foi o resultado disso tudo? Olha só. Versículo de número... Me perdi aqui. Versículo de número 12. Os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes na cidade? Tire-os daqui. Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. E no dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui. Saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas, ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: não, meu senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno. Por favor, deixem-me ir para lá e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo. Atenderei a seu pedido. Não destruirei o vilarejo. Mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. É interessante perceber que Abraão e Ló
são dois personagens, principalmente lá no capítulo 13, que representam aquele que confia em Deus e aquele que confia em si mesmo, ou confia nas suas próprias forças, ou confia em algo, mas que não é Deus. Quando Abraão e Ló estavam para se separar, Ló olhou para onde havia possibilidade dele crescer. Ló não olhou para Deus. Abraão não olhou para o lugar, não olhou para as planícies. Abraão disse: escolha qualquer lugar, porque onde eu estiver, o Senhor estará comigo e ele será o meu provedor. O resultado de Ló é que ele escolheu um lugar bom, mas perto do pecado, e ele agora sofre a consequência disso. Sabe o que aconteceu com ele e com suas filhas? Vamos ler junto? Olha aí, versículo de número 30. Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna, nas montanhas, com suas duas filhas. Deixa eu voltar de novo aqui e lembrar a você que o anjo falou assim: vá para as montanhas. E Ló disse o quê? Não, eu quero ir para a cidade. E aí o anjo permitiu. Esse Ló não era nada obediente, né? Mas depois teve que obedecer pela força. Bom, eles agora estão nas montanhas. Versículo 31. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas. E logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então nos deitaremos com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: ontem à noite tive relações com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez, hoje à noite, e você terá relações com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho, e a filha mais nova teve relações com ele. Mais uma vez, ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz um menino, chamou-o de Moabe. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como os Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz um menino, chamou-o de Ben-Ami, e ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. Essa é uma história também muito inusitada, mas mostra a falta da comunhão com Deus que essa família realmente necessitava. Um fato desse não poderia acontecer se eles caminhassem com Deus. Vamos continuar então na história de Abraão. Próximo encontro vamos ler Gênesis capítulo de número 20. Até lá!